Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que estejam bem. Hoje vamos iniciar o vídeo dessa semana analisando um problema da atividade da semana anterior que lhes causou alguma dificuldade, que era a questão número 1, que era a questão que involucrava uma esfera circunscrita a um cone. Depois dessa primeira parte do vídeo, eu vou iniciar a segunda parte, dando um conteúdo teórico mais específico para os problemas da atividade desta semana, tá certo? Eu vou começar o problema construindo a figura, essa mesma figura que vocês nunca fazem. Então aqui está. Suponha que esse círculo, essa circunferência que está aqui, imagine que seja uma esfera. Deixa eu marcar o centro dela aqui, certo? Vamos fazer o cone. Deixa eu pegar primeiro aqui esse ponto. Isso aqui seria a geratriz do cone, certo? Mais ou menos, não? Não é assim que se faz a figura, mas para representá-la nada mais. Então aqui eu teria a base do cone, que é um círculo, certo? Aqui eu tenho a altura do cone, que é a distância do vértice até a base, forma aqui um ângulo reto. Esse aqui é o raio da base do cone, e ficou meio torto, vou fazer assim, tá bem? Pode ser entendido que está em perspectiva, certo? Vamos chamar o raio da base de R minúsculo. Esse aqui é a altura, certo? Esses são os elementos do cone. Agora, quais são os elementos da esfera? A esfera, ela tem do centro dela até o vértice do cone, que é essa distância aqui. Essa distância é o raio da esfera. Vou chamar de R maiúsculo para distinguir do R minúsculo da base do cone. E essa distância aqui também é o raio da esfera. Certo? Bom, aqui estamos vendo que surge um triângulo retângulo aqui, certo? Esse triângulo retângulo, eu vou fazer aqui do lado, para deixá-lo em evidência. Aqui. Eu já tenho dois elementos importantes, que é esse cateto, que é o raio do círculo, a circunferência que forma a base do cone, e a hipotenusa, que é o raio da esfera. Esse cateto, que é esse cateto aqui, quem seria ele? A altura do cone é tudo isso aqui, certo? E isso aqui é o raio da esfera. Então essa distância aqui é a diferença do raio da esfera, perdão, a diferença da altura do cone menos o raio da esfera. Vamos colocar aqui, altura menos o raio. Certo? A pergunta era o volume da esfera, não? O volume da esfera é 4/3 de π raio ao cubo. Então eu tenho que descobrir qual é o raio da esfera para poder calcular o volume da esfera. Então eu tenho que descobrir quanto vale esse R que está aqui. E está aqui também. Então vamos aqui aplicar Pitágoras, não? Então tenho aqui o hipotenusa ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Ele disse que o raio da base do cone é 10 centímetros, se disse que a altura do cone era 20. Tá moleza esse problema, hein? Ó, substituindo os valores. A altura é 20 menos R, isso aqui é ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Vamos desenvolver essa coisa. Isso aqui é um binômio, certo? Binômio porque são dois elementos que formam um único elemento. Elevado ao quadrado é o binômio do quadrado perfeito. Então, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E 10 ao quadrado dá 100. Isso aqui corta. Passa 40R para o outro lado e fica positivo. 400 mais 100 costuma dar 500. Vou cortar um zero. Então R seria 50 quartos. O raio da esfera, não? Simplificando essa coisa, vai dar um 25 meios de centímetro. Bom, agora sim, vou para o volume da esfera. O volume será 4/3 de π vezes 25 sobre 2 ao cubo. Eu costumo trabalhar sem usar calculadora porque eu considero que o Enem não permite o uso de calculadora, se não me equivoco. Então, como é que eu vou desenvolver isso? 25 ao cubo? Que coisa estranha. Olha, 25 é 5 ao quadrado, certo? Então, 25 ao cubo é a mesma coisa que 5 ao quadrado elevado ao cubo. Se lembra das aulas do primeiro ano, não? Aqui nesse caso eu multiplico os expoentes. Isso aqui é um 5 elevado à sexta. Então o volume será
4/3 de π vezes 5 à sexta dividido por 2 ao cubo, que é 8. Corta aqui, vira um 2. Então aqui eu vou ter que o volume vai ser π vezes 5 à sexta dividido por 2 vezes 3 dá 6. A 5 à sexta, eu não lembro quanto vale, acho que é 15.600 alguma coisa, eu não lembro. Aí vocês vejam quanto vale 15 à sexta. Eu tô sem calculadora aqui, gente. E daqui sai a resposta do problema, certo? Quer dizer que o problema, ele se resolve construindo a figura. Quer dizer que eu visualizo esse triângulo a partir da figura. E é esse triângulo que resolve o problema. Identificando quem é o raio da esfera, identificando quem é o raio da base do cone e verificando que esse cateto é a diferença da altura pelo raio. Sem fazer a figura é impossível fazer esse problema. E é essa a dificuldade que eu estou vendo em vocês. Vocês não estão fazendo figura. Como é que vocês pretendem resolver alguma coisa de geometria espacial sem figura? É mais fácil fazer mágica. Tá? Se pegar os livros clássicos da história da física, Newton, Galileu, livros de D'Alembert, Euler, vocês vão ver que todos eles, Maupertuis, Varignon, todos fazem figuras. Os grandes gênios da humanidade fazem figuras. E vocês não querem fazer figura. Bom, deixo aqui minha observação. A parte 2 do vídeo, eu vou dar uma explicação teórica, como eu já mencionei no início desse primeiro vídeo, mencionando os conteúdos teóricos que vocês precisarão para resolver a atividade dessa semana. Nessa semana eu vou enfocar três relações entre sólidos, e uma delas é parecida com esse, só que a esfera está inscrita ao cone. A esfera vai estar aqui dentro. Eu vou explicar todos os elementos geométricos associados a essa construção, tá certo, gente? Então vou encerrando agora a primeira parte do vídeo. Eu não vou mencionar a resolução dos demais problemas, porque ninguém me perguntou, ninguém me falou nada. Eu suponho que vocês não tiveram dificuldade, tá certo? Deixarei só esse primeiro problema, que aqui sim houve foram 3 alunos que me perguntaram, tá? Então quando for assim, sim, eu subo um vídeo explicativo. Beleza? Vamos para a segunda parte então. Olá, segundo ano, sou eu aqui de novo. Como eu disse anteriormente, esta é a segunda parte da aula, onde eu vou fazer uma apresentação teórica enfocando elementos conceituais mais específicos sobre a relação que existe entre poliedros diferentes, porque é isso que cai em concurso. Uma esfera normalmente está dentro de algum cilindro, de algum cubo, de algum lugar, certo? Eu vou começar, então a parte que vamos ver agora, ela está teórica, ela está associada, já está tentando antecipar a resolução ou os elementos conceituais que vocês precisarão para resolver a atividade depois, tá certo? Então aqui eu vou falar de esferas, cones, cubos e pirâmides. Vamos começar pelo tetraedro. Mas aqui não está escrito tetraedro. Claro que não, porque o tetraedro é uma pirâmide, gente. É uma pirâmide. É um caso particular de uma pirâmide. Como estou escrevendo aqui, tetraedro é uma pirâmide, mas ela não é só uma pirâmide. Ela tem uma coisa a mais aí. É uma pirâmide, efetivamente. Bom, primeiro, para que uma pirâmide seja regular, basta que o polígono da base seja regular também. Ou seja, que tenha lados iguais. Então, olhando para a figura aqui de baixo, tomemos essa pirâmide aqui, de uma base quadrangular. Para que ela seja regular, ela tem que ter os 4 lados da base iguais entre si, ou seja, a base tem que ser um quadrado. Aí eu chamo a pirâmide de regular. Veja que a pirâmide ela pode ser regular e oblíqua, ou seja, o vértice dela está deslocado para um lado e pode mesmo assim ser regular. Ou reta, que é normalmente o que se utiliza, não? Onde ser reta, que é a projeção do vértice sobre o plano da base, a altura, não? No caso, é perpendicular ao plano da base, certo? Aqui tem uma pirâmide pentagonal, de novo, para ser regular, ela tem que ter os 5 lados iguais entre si, ou seja, esse pentágono tem que ser regular. E o caso do tetraedro está aqui, ó, quando a pirâmide tem base triangular, tá? Nesse caso, para a pirâmide ser regular, o triângulo da base tem que ser um triângulo equilátero, ou seja, os 3 lados têm que ser iguais. Mas
para que seja um tetraedro, tem que ter uma coisa a mais aí. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Suponha que essa pirâmide aqui tenha a base de ter base triangular, seja um triângulo equilátero aqui na base, tá? Para que uma pirâmide de base triangular seja um tetraedro, é necessário que as arestas laterais sejam iguais às arestas da base. Ou seja, esta aresta que está aqui, ó, indicada, eu posso eventualmente aumentar, não? Ó, quer dizer, o triângulo da base continua sendo triângulo equilátero, mas essas arestas visivelmente são maiores do que as arestas da base, ou seja, isso aqui não é um tetraedro, isso aqui é uma pirâmide regular, somente, certo? Eu posso diminuir também, aqui no caso eu vou ter uma pirâmide regular, mas a aresta é menor do que a aresta da base. Para que seja um tetraedro, esta aresta lateral tem que ser igual à aresta da base. Isso, consequentemente, vai as três arestas laterais iguais às arestas da base. Isso vai ter como consequência que as quatro faces do tetraedro serão triângulos equiláteros idênticos. Tá? Isso é importante ver isso. Aqui estou escrevendo isso exatamente. Certo? Então é importante. O tetraedro são quatro triângulos equiláteros. Todos iguais entre si. Certo? Bom, agora vamos ver o tetraedro dentro de um cubo. Caso 1, hoje eu peguei justamente o caso onde não é um tetraedro isso aqui, certo? Isso aqui é uma pirâmide. Por que essa pirâmide não é um tetraedro? Vejam, eu tenho que a aresta AD da pirâmide e a aresta DC coincidem com as arestas do cubo, certo? Então AD é igual a DC. Então agora observando esse triângulo aqui em cima, você vê que essa aresta da pirâmide que faz AC é a diagonal da face do cubo. Então, o que vai ser a hipotenusa desse triângulo que está aqui em cima, que é um triângulo retângulo, certo? Então, essa aresta não é AC, não é igual à aresta AD. Consequentemente, esse triângulo não é equilátero. E, consequentemente, o pirâmide não é um tetraedro. Certo? Aqui eu estou descrevendo essa descrição da figura. Você vê que a aresta AD, DC e DB, que está escrito aqui embaixo, elas coincidem com as arestas do cubo, ou seja, as três são iguais entre si. Mas as arestas AC, que é essa aresta aqui, essa de cima, CB e BA, elas são iguais às diagonais das faces laterais do cubo. E são iguais entre si também. Certo? São características geométricas interessantes para resolver problemas. Observar essas coisas. Ou seja, essa pirâmide está formada por três faces. Essas faces aqui, essa da frente, essa lateral, essa de cima, são triângulos isósceles e também são triângulos retângulos. E esse triângulo do fundo, que está aqui, ó, ACB, que formaria um triângulo que corta o interior do cubo, é um triângulo equilátero, estão vendo? Então, se eu tomo como base o triângulo ACBA, essa pirâmide é regular. Certo? Mas não é um tetraedro. Aqui eu estou dando uma nota, essa nota que é importante para resolver o exercício que vamos ver dessa parte de tetraedros e cubos. O volume dessa pirâmide pode ser facilmente calculado, dado que o vértice D é formado por três ângulos retos. É claro que para calcular a área de um triângulo retângulo é mais fácil porque a altura do triângulo coincide com um dos lados dele. Certo? Não precisa calcular a altura, tem um lado. Eles vão usar isso aqui para resolver o problema. Antes de prosseguir, vamos ver aqui, no caso 2, aqui eu tenho uma pirâmide, de novo inscrita dentro de um cubo. E observem que as arestas da pirâmide, vamos pegar essa aresta que eu estou indicando com o cursor aqui em cima, é a diagonal do quadrado que forma a face do cubo, certo? Essa face aqui do fundo, a aresta da pirâmide, de novo é a diagonal. Essa face de baixo, a aresta da pirâmide, de novo é a diagonal. Essa face da frente, novamente, a mesma coisa. Ou seja, todas as arestas dessa pirâmide
são formadas pelas diagonais da face do cubo, ou seja, todas são iguais entre si. O que significa dizer que esta pirâmide está formada por 4 triângulos equiláteros. Vamos contar. Esse aqui é um triângulo. Esse aqui está meio deitado. Eu tenho outro triângulo aqui. Está cortando desde o fundo até aqui em cima. É esse aqui. É equilátero. Esse triângulo aqui, estou indicando com o cursor, é equilátero também. Certo? E faltou esse aqui, ó. Esse que estou indicando novamente também é equilátero. Ou seja, essa pirâmide é um tetraedro. Então é possível inscrever um tetraedro dentro de um cubo. Isso é interessante. Certo? Aqui estou escrevendo o que acabei de explicar. Tá? Nesse caso, observamos que todas as arestas da pirâmide são iguais às diagonais das faces laterais do cubo. Sendo assim, todas são iguais entre si e a pirâmide será um tetraedro. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha no exercício está associado a essa análise, que é esse aqui, ó. Aqui eu estou escrevendo, um tetraedro é essencialmente uma pirâmide cujas faces são formadas por triângulos equiláteros. Eu acabei de falar isso, certo? Na figura ilustrada abaixo, temos um tetraedro, que está indicado de cor azul, inscrito a um cubo. Então, eu já acabei de analisar a figura, é a mesma coisa, tá certo? Duas perguntas. A primeira, o tetraedro indicado na figura é regular ou irregular? Bom, gente, tem N maneiras de responder essa pergunta. É claro, os tetraedros sempre serão regulares. Porque se há alguma aresta diferente das demais, já não é tetraedro, certo? Então respondam como vocês quiserem. Outra maneira de justificar é dizer que esse tetraedro, as arestas aqui são todas diagonais das faces do cubo. Enfim, respondam como quiserem, mas tem maneiras de responder essa pergunta. A segunda pergunta parece simples, mas é um cálculo meio trabalhoso aqui. Suponha que a aresta do cubo vale A. Então eu peço para determinar o volume do tetraedro regular inscrito ao cubo, certo? O volume desse tetraedro azul. Bom, o volume de um tetraedro, a fórmula é essencialmente igual ao volume de uma pirâmide. Como eu falei anteriormente, um tetraedro é uma pirâmide. Ou seja, o volume é dado pela área da base vezes a altura dividido por 3. O problema aqui é o seguinte, o cálculo da área da base, eu posso até conseguir, porque eu tenho um triângulo equilátero, o valor dos lados desse triângulo eu posso obter a partir de Pitágoras, porque eu conheço os lados do cubo, que vale A, e eu calculo a área da base, não base vezes a altura dividido por 2, certo? Que é a área do triângulo, mas a altura do tetraedro é complicado achar, esse valor aqui, esse Hzinho aqui, ó. Esse Hzinho. Eu tentei e me atrapalhei e não consegui. Eu acho que vocês não vão conseguir também. Se quiserem tentar achar a altura desse tetraedro, adiante. Tá? Mas tem outra maneira de resolver esse problema. Aquilo que eu falei. Você vê que se eu pego a área do cubo, que é a aresta ao cubo, certo? Eu sei calcular a área do cubo. E você vê que aqui eu tenho essa pirâmide. Aqui, ó. Certo? Essa pirâmide eu sei calcular o volume, porque a área da base, a área desse triângulo, eu sei calcular, a altura é a própria aresta do cubo, e divido por 3, certo? E observem quantas pirâmides, que essa pirâmide aqui, gente, para que vocês vejam, é essa pirâmide daqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Quantas pirâmides assim eu tenho nessa figura? Certo? Se eu calculo o volume de uma delas, multiplico pelo número de pirâmides que tem. Aí eu pego a área do cubo e subtraio o volume dessas pirâmides que estão aqui. Que eu não vou dizer quantas são, vocês acham, tá certo? E com isso vocês vão achar a resposta desse exercício. Tudo bem? Bom, eu acho que com isso vocês já podem resolver o problema, tá? Vou deixar que tentem a partir daqui. Bom, vamos olhar agora os próximos figuras, que agora é essa aqui. Vamos ver a esfera inscrita a um cone. Foi o problema da lista anterior que mais trabalho lhes deu. Que no caso da atividade anterior, como eu já expliquei na primeira parte do vídeo, a esfera estava circunscrita ao cone. Vamos inverter agora. Vamos colocar a esfera inscrita ao cone. Então, o que acontece quando a esfera está dentro do cone? Bom, primeiro vamos olhar o cone. O cone tem a geratriz,
que segmento negro que está aqui. A geratriz é aquela reta que eu faço ela mover-se em um círculo, e o movimento dela é que determina a face lateral do cone, certo? A altura, no caso de um cone regular, é a distância, no caso de qualquer cone, não, é a distância do vértice até a base. E se essa altura é projetada no centro da base, eu tenho que o cone será regular, certo? Aí então eu tenho que a base do cone é um círculo de raio Rzinho, e a esfera tem um raio que é próprio, que é um R maiúsculo, que está aqui. Não confundir os dois raios, hein? Bom, para trabalhar esse tipo de problema, o que a gente faz? Eu vou fazer um corte no cone que contenha a altura dele, certo? E, evidentemente, a altura do cone contém o diâmetro da esfera, não? Então, quando eu faço o corte, aparece essa figura aqui. Então, o que a gente tem para poder ver? Essa altura do cone, certo? Aqui está a geratriz. Geratriz, que é esse segmento aqui. Agora é esse segmento, esse lado desse triângulo. É claro, quando eu faço corte no cone, surge esse triângulo aqui. A esfera se torna uma circunferência. Sei que o problema de 3 dimensões se reduz a um problema bidimensional. E agora que eu tenho aqui é o raio da esfera, Rzão, ou R maiúsculo ou não. Outro raio aqui. Esse ângulo aqui é reto, porque a área da superfície da base do cone é tangente à esfera, então esse ângulo aqui vai ser reto. A geratriz do cone é tangente à esfera também, então aqui surge um outro ângulo reto, certo? E esse lado aqui vai ser o raio da base, que seria esse raio aqui, do cone. Agora, o que acontece nessa figura? Vamos, a partir dessa figura, ver o que acontece. Aqui eu tenho um triângulo, que é o triângulo ADO. Está aqui, ó, ADO, certo? Quais são os lados dele? Esse lado aqui eu não conheço. Vou deixar chamado de AD. Esse ladinho aqui é o raio da esfera. Aqui, ó, raio da esfera. E esse lado, que é a hipotenusa do triângulo, o que vai ser? É a altura total do cone menos o raio da esfera, certo? A altura do cone menos o raio. Então, esse triângulo tem dois lados já conhecidos. É claro que o valor de AD, como está escrito aqui embaixo, aqui onde o segmento AD pode ser obtido a partir de Pitágoras, né? Porque a hipotenusa é a altura menos o raio ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso é o raio da esfera ao quadrado mais AD ao quadrado. Ou seja, esse lado aqui não é a geratriz, hein? Ó, AD é isso aqui. A geratriz é todo esse segmento. Tudo bem com esse primeiro triângulo, gente? Bom, o segundo triângulo é o AMB, que é o que está aqui do lado. AMB. O que eu conheço desse triângulo AMB? A hipotenusa do triângulo vai ser a geratriz do cone. Aqui está a geratriz, certo? Esse cateto AM é a altura do cone, é o H, esse Hzinho aqui, certo? Isso aqui vale H. E MB, que é esse aqui, MB é o raio desse círculo que forma a base do cone, o Rzinho, certo? Aqui está Rzinho. Bom, aí feita a leitura desses dois triângulos, que eu separei eles da figura aqui do lado para visualizá-los melhor, a gente vê uma coisa interessante, que esses dois triângulos são semelhantes. Vejam, os dois têm um ângulo reto, esse ângulo reto, e esse ângulo no vértice A, que está aqui, é comum aos dois triângulos. Veja, o vértice A, esse é comum, então o ângulo é igual para os dois. Consequentemente, o terceiro ângulo, que seria esse aqui no ângulo B, e esse aqui, no ponto O, vão ser iguais também. E sendo triângulos semelhantes, eu posso aplicar semelhança de triângulos, certo? Então, a semelhança de triângulos, eu vou pegar do triângulo da esquerda para a direita sempre. Então, o lado oposto ao ângulo reto, H menos R, está aqui. H menos R vai estar para o lado oposto ao ângulo reto no segundo triângulo, que é a geratriz. Está aqui H menos R, que está para a geratriz. Na mesma proporção. Agora vamos pegar esse ângulo aqui, ó, que é esse lado AD, que eu disse que não conhecemos. Aqui está o AD. Estará para o lado oposto a esse ângulo aqui, que vai ser a altura do próprio cone, o H, aqui embaixo.
E finalmente esse ângulo A. O lado oposto é R. R está aqui. Aí, aqui. Está para o lado oposto ao ângulo igual, que é Rzinho. Certo? E com isso pode resolver uma infinidade de problemas, gente. De esferas inscritas a cores. É muitos problemas. Na lista tem 2 problemas que involucram isso aqui. Mas os 2 problemas vão sair por aqui. Por esse caminho. Vocês têm que achar essa figura. Tá? Que é o corte do cone. É um corte que pega a base, pega o diâmetro da base e pega também o diâmetro da esfera. Tá? É essa figura aqui. Deixa eu ver uma olhadinha aqui embaixo. É esse 3 e 4 aqui, não. É o 4 e o 5. Tá? O 4, Universidade Federal da Bahia, é uma esfera colocada no interior de um vaso cônico de 26 centímetros de geratriz. Então esse lado aqui do cone vale 26 centímetros e 24 centímetros de altura, ou seja, a distância do vértice até o plano da base é 24 centímetros. Tangencial a 12 centímetros do vértice, ou seja, a esfera colocada no interior do cone, esse ponto de tangência, que é o pontinho que está aqui, está a 12 centímetros do vértice de quem? Do vértice do cone, certo? Essa distância aqui, ó. Veja que essa distância de 12 centímetros, quem que é essa distância de 12 centímetros? É o AD. É a distância desse ponto da esfera até o vértice do cone. Ele deu essa informação, estão vendo? E com isso vocês já vão fazer o problema, gente. Eu não vou falar mais. Tá? E o segundo, eu achei maravilhoso. Eu cruzei com esse exercício assim, quase por acidente. Tropecei nele. ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É a melhor universidade de engenharia do Brasil. Ela é a versão brasileira do MIT norte-americano, Massachusetts Institute of Technology, que é a melhor universidade de engenharia do planeta. MIT. Daí saem os engenheiros da NASA, engenheiros da ESA, o mundo inteiro está de olho nessa universidade. No caso do ITA, é a melhor do Brasil. É uma universidade de excelência, de ensino de excelência. Daí muitos engenheiros vão trabalhar em vários lugares de ponta. Quer dizer, me falaram, eu conheci algumas pessoas que estudaram aí, acho que a partir do 3º ou 4º ano, faz o 4º ano da universidade já estão empregados, nas melhores empresas do Brasil. Não? E é dificílimo entrar aí. Bom, o ITA. E normalmente quando aparece exercício de ITA é problemas difíceis. Esse aqui não é tanto. Vamos dar uma olhadinha. Um cone circular reto tem altura de 12 centímetros e raio da base 5 centímetros. Eu não fiz a figura, porque no problema do ITA não deram a figura. Ele está pedindo o raio da esfera inscrita nesse cone. Com essas duas informações. Tá? Bom, vocês vão fazer a figura, que vocês não estão fazendo figura, como eu falei anteriormente. Porque em geometria espacial tem que fazer figura. Se você não faz a figura, você não entende o problema. Quer dizer, os alunos estão me entregando resoluções de problemas sem figuras. Eu acho que está acontecendo alguma coisa aí. Porque isso não se faz, não dá para ser feito dessa forma. Tem que fazer figura. Eu faço figura. Como é que vocês resolvem o problema sem fazer figura? Não entendo, certo? Façam a figura e vão resolver por aqui. Por essa figura. Tá? Identifica os dados do problema e boa sorte. É isso que eu tenho que falar desses 2 problemas. E o terceiro problema é problema de esfera. No caso, não está escrita num cubo propriamente, está escrita num paralelepípedo. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui eu mencionei na parte de esferas, não? Quando eu tenho uma esfera inscrita a um cubo, o que é importante ver é isso aqui, não? Que o diâmetro da esfera coincide com a aresta do cubo, certo? Essa é a relação importante. Tudo bem? Esse lado aqui eu posso fazer um triângulo retângulo aqui dentro. Esse cateto do triângulo é a metade da diagonal do cubo, metade da diagonal da face do cubo, essa face aqui, esse quadrado aqui de baixo, que dá para calcular por Pitágoras. E essa diagonal aqui se acha por Pitágoras também a partir desses 2 valores. São coisinhas que aparecem em problemas de esfera escrita ao cubo. Essas relações são importantes. E quando a esfera está circunscrita, a relação importante é essa, que o diâmetro da esfera é igual à diagonal interna do cubo. Certo? E o probleminha que eu estou pedindo é esse aqui, o 2. Deixa eu me ver.
Sejam duas esferas, uma inscrita e outra circunscrita num cubo de aresta igual a 6 centímetros. Dá para entender a figura, gente? Eu tenho, então, duas esferas. Entre uma esfera e outra eu tenho um cubo. Uma esfera inscrita e outra circunscrita. Certo? Ou seja, eu estou usando os dois casos. Esse caso e esse. E está dizendo que o cubo tem aresta igual a 6 centímetros. Ele pede o raio das duas esferas. Da esfera inscrita e da esfera circunscrita. Tá certo? Eu deixei as respostas aqui embaixo, ó. Ah, não. Tá aqui. É 2, tá 3 e 3 raiz de 3 os valores. Tá? Tem que achar. E o outro problema... Cadê ele? Espera aí. 1, 2... Ah, esse aqui mesmo. Esse aqui, Fulvestre, tá interessantíssimo também. É um problema que eu acho que dá para resolver só fazendo a figura. Se não fizer a figura, eu acho que não dá para fazer, gente. Vocês têm que fazer a figura. Aqui eu tenho um paralelepípedo das dimensões dele, 26 por 17 por 8 centímetros. Ele diz que deve ser tampado, eu não sei por que disse isso. Coloque-se o maior número de esferas dentro desse paralelepípedo que puder. E qual é esse maior número? Quer dizer, quantas esferas eu posso colocar dentro de um paralelepípedo de dimensões 26 por 17 por 8 centímetros? Eu resolvi o problema, achei até gostoso resolver. Foi divertido, assim. Eu acho que, espero que vocês gostem. Tá? Não vai usar nenhuma propriedade geométrica muito relevante, exceto essa. Mas é claro que aqui no paralelepípedo não é cubo, né? Certo? Mas tem que usar alguma coisinha que está nessa figura aqui. Beleza, gente? É isso que eu tinha que falar da atividade de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado. Dessa vez eu estou munindo vocês de elementos conceituais mais fortes, mais sólidos, para que possam resolver a lista que eu estou passando hoje. E eu vou continuar insistindo que vocês trabalhem. Deixa eu passar para baixo. Vamos trabalhar mais essas relações, porque tem muita coisa que vê de geometria sólida ainda, hein? Geometria de sólidos, de poliedros. Muita coisa ainda. Tá certo, gente? É isso, então. Hoje vocês estão recebendo o vídeo na segunda-feira, que é dia 29 de junho. O prazo, como sempre, vai ser 3 de julho até meia-noite, tá? E entreguem até 3 de julho. Beleza? Não deixem para a última hora. Ontem, às 11 da noite, meu celular pitando com gente mandando trabalho. Não tem problema, eu durmo tarde. Mas não deixem para a última hora. Você tem uma semana inteira, gente. Vai trabalhando aos poucos. São 5 exercícios, deixa eu ver. Faz um por dia. Tira 15, 20 minutos por dia para fazer um problema. Tá? Beleza, gente? É isso então. Espero que vocês tenham uma boa semana. Se tiverem dúvidas, podem me buscar. Você sabe que eu respondo. E mais do que isso, no caso, como foi a primeira parte do vídeo, se eu vejo necessidade, eu incluso vou subir um vídeo explicativo sobre as dificuldades que vocês apresentem. Tudo bem, gente? É isso então. Bom, tchau, até a próxima.